Olá, turma! Tudo bem com vocês? No vídeo passado, nós demos início, então, à nossa análise diferencial de escoamento. Lá, nós fizemos uma análise diferencial para o que nós chamamos da equação da continuidade num formato diferencial, com base em equações diferenciais. A partir deste vídeo agora, a gente vai começar a analisar características do escoamento com base em propriedades que são oriundas de uma análise diferencial. Tudo bem? Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar do campo de vorticidade. Tá? O campo de vorticidade, que nem eu coloquei ele aqui, ele é um campo derivado, então tem tudo a ver de fato com essa análise diferencial que nós estamos fazendo agora. E a vorticidade ela vai ser um indicativo para a gente, ela indica a rotacionalidade do escoamento. Então, com base nesse campo que nós vamos calcular agora, a gente vai conseguir ter noção se o nosso escoamento ele está ou não girando, se ele está ou não rodando. Tudo bem? E aí, então, como é que a gente vai fazer isso? Antes de mais nada, antes de a gente pensar num fluido, vamos pensar num corpo rígido. Como é que a gente entende que um corpo rígido está girando? A gente pode pensar da seguinte maneira. Preparei aqui uma folhinha, olha só. Eu vou definir aqui pra gente um plano, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui o nosso plano e eu vou definir um corpo pra gente. Eu vou definir que aqui eu tenho um corpo, então, nessa nossa folha. Tudo bem? Se esse corpo rígido sobe, só sobe nesse sentido, se ele está transladando, o que vai acontecer? Eu vou ter que o ponto A e o ponto B vão estar sempre na mesma altura y. Tudo bem? Eu até poderia fazer eles inclinados assim, mas se ele só está subindo, significa o quê? Significa que eu tenho a mesma velocidade nesses dois pontos. Eu não tenho uma velocidade relativa entre esses dois pontos. Tudo bem? Agora, se esse corpo daqui estiver rodando, eu vou começar a ver esse tipo de comportamento. Então, eu tinha uma posição, aqui no caso eu tenho o YA é igual a YB nessa posição, só que se esse corpo está rodando, conforme ele sobe, por exemplo, ele vai girar e o ponto B foi parar lá em cima. Essa questão do ponto B estar mais alto que o ponto A tem a ver do ponto B ter uma velocidade diferente que o ponto A. Então, se existe essa diferença de velocidades para o mesmo corpo, a gente consegue associar isso, então, à rotação. Tudo bem? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai considerar um elemento infinitesimal dentro do nosso campo de velocidades e com base então nas diferenças de velocidade entre os pontos desse elemento, a gente vai conseguir calcular então o que a gente vai chamar da velocidade angular dessa partícula. Tudo bem? Vamos ver como é que vai ficar, olha só. Então ficou clara essa questão, Se eu não tenho velocidade relativa entre os pontos A e B, o meu corpo está só transladando. Agora, se eu quero considerar que ele está rotacionando, então eu vou ter velocidades relativas entre esses dois pontos. No caso do jeito que eu estou desenhando aqui, o ponto B começa a ter uma velocidade vertical maior do que o ponto A. Então por isso que ele acaba subindo. Tudo bem? Vamos ter essa ideia na nossa cabeça, só que de novo, isso aqui é aplicado a um corpo rígido. Vamos ter essa ideia na cabeça para que a gente possa definir então o mesmo conceito de velocidade angular aplicado a um campo de fluido. Tudo bem? Olha só, pessoal, defini aqui um espaço. Eu vou fazer essa análise primeiro bidimensional. Então eu vou considerando só o plano XY, mas sem perda nenhuma de generalidade. Depois a gente consegue expandir isso para uma análise tridimensional. Tudo bem? E eu vou considerar o seguinte. Vamos pensar nesse nosso elemento que eu desenhei aqui, que nesse ponto A, tá aqui, ele tem componente de velocidade U e ele também tem uma componente de velocidade V'. Tudo bem? Vou definir aqui um ponto B, e esse ponto B, ele foi deslocado, então, nessa distância, ele é distante, vou considerar um deltazinho x. Então, uma distância finita, Então, uma distância pequenininha, finita, na direção x, um deltazinho x. O que vai acontecer? Eu posso considerar, então, que esse ponto vai ter o que agora de velocidade? Ele vai ter a velocidade u, essa componente u, que vai variar, e também essa componente v, que vai variar. Tudo bem? Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. O que a gente vai fazer? Ele vai ter como velocidades, então, olha só. Aqui ele vai ter esse mesmo Vzinho, mais o quanto esse Vzinho variou nessa direção. Tudo bem? Então, essa quantidade V aqui é maior em função dessa primeira derivada. Então, eu acabei fazendo a primeira expansão em série de Taylor para considerar qual que vai ser a velocidade neste ponto B.
Pelo menos a componente vertical aqui, né? Eu já vou falar porque eu estou considerando só a vertical nesse momento. Aqui, para esse ponto C, né? Olha só, o meu ponto A, ele tinha para a direita uma velocidade U, e meu ponto C vai ter a mesma componente U mais uma variação que aconteceu. Mas, então, no caso, ΔU, aqui eu vou considerar uma variação que aconteceu ao longo desta altura daqui, que vai ser ΔY, tudo bem? Então eu tenho um comprimento finito, pequeno, né, que é esse ΔY. Então eu vou ter ΔU, ΔY aplicado nessa diferença, esse ΔY, tudo bem? Aqui também eu tenho o componente de velocidade em V, né? Mas por hora eu não vou colocar, só estou colocando essas questões. E por que eu vou colocar essas diferenças? Olha só, que nem eu acabei de falar no caso do papel, né? Eu tenho então esse meu elemento e ele tem diferenças de velocidade. Esse elemento ele não existe fisicamente, né? Eu estou considerando trechos do meu escoamento. Só que como o meu escoamento tem um campo de velocidade que varia ao longo do domínio, ao longo do espaço, né? Por o fato de eu ter diferentes velocidades em diferentes pontos, eu acabo tendo essas deformações. Então, se eu definisse um elemento aqui dentro, esse elemento poderia acabar se deformando. E olha só, vamos pensar o seguinte, do ponto de vista relativo, aqui eu tenho, por exemplo, esse meu elemento, ele como um todo tem velocidade U indo para a direita. A questão é que esse ponto C pode ter uma velocidade U maior ou menor em função desta variação. Se esse ponto C tiver uma velocidade maior do que este ponto A, na componente U, significa que aqui eu vou começar a inclinar. Então olha só. Do ponto de vista relativo, se eu der tempo para esse meu sistema, o que vai acontecer? Se eu der um intervalo de tempo ΔT, uma partícula que estava aqui, ela vai andar U vezes ΔT, então ela vai se deslocar um pouquinho. Agora, esta partícula daqui, né, uma partícula que estivesse nessa região, ela teria se deslocado um pouco mais, porque ela tem uma velocidade um pouco diferente. Essa diferença de velocidade, elas duas têm a mesma componente U, então U e U é igual, então é como se eu tivesse uma translação nesse sentido. Agora, o que poderia me fazer uma rotação está justamente associado a estas variações do campo de velocidade. Então aqui o que me preocuparia é esta componente aqui. Então esse meu ponto C, eu poderia pensar que ele veio para cá, esse Czinho. Como eu ainda estou pensando do ponto de vista relativo, claro, o meu ponto A inteiro teria deslocado, mas é como se eu estivesse seguindo ele. É aquela observação daqui, é como se eu estivesse do ponto A olhando, né? O ponto C, que estava bem em cima do nosso eixo, como agora ele pode ter uma componente ΔU, ΔY, né? Vezes ΔZ, então eu tenho esse trecho daqui que pode estar então somando a minha velocidade, é como se ele tivesse se adiantado. Ele veio parar aqui, tudo bem? Então aqui nós vamos ter, que deslocamento que foi esse daqui, ó? Esse deslocamento ele foi, aqui eu tinha U, e aqui eu tinha U mais ΔU, ΔY, ΔY, né? A velocidade relativa daquele trecho vai ser só essa daqui. E isso daqui aplicado no tempo vai dar pra gente ΔU, ΔY, ΔT. Então, esse comprimento relativo que vai existir entre a posição A e a posição C vai ser em função desta derivada da velocidade. No mesmo sentido, a gente pode pensar no ponto B. Esse ponto B que estava em cima do eixo X, agora o que vai acontecer? Esse elemento como um todo, ele também pode estar subindo, né? Ele pode estar vindo para a direção, né, vertical aqui. Só que aqui eu tinha V, e aqui eu também vou ter V mais uma variação. Tudo bem? A questão relativa novamente vai acontecer disso. Se eu não tenho essa variação no campo de velocidades Vzinho, então esses dois estão subindo juntos. Agora, se este indivíduo daqui for diferente de zero, então esse ponto B vai estar mais alto ou vai estar mais baixo do que o meu ponto A. E aí eu vou ter então aqui uma variação do que seria essa reta AB. Então da mesma maneira eu vou colocar aqui, olha só, um B', tudo bem? E aqui essa diferença de altura que vai existir agora, ela vai ser o quê? Ela vai ser del dt. Tudo bem? Então olha só, nesse sentido, esse nosso elemento que a princípio podia ser considerado como um quadrado, né,
Num instante seguinte de tempo, então isso daqui é para um instante, eu deixei um ΔT acontecer, essas direções aqui, então eu posso pensar assim, essas minhas linhas aqui, né, que era a minha região AC, né, a minha reta C e a minha reta AB, né, elas evoluíram para essas agora que estão inclinadas. Tudo bem? E olha só o que a gente vai acontecer. Com base nisso daqui, a gente consegue calcular a velocidade com que nosso elemento está rodando. Tudo bem? Só que veja, a gente tem duas inclinações aqui, ó, eu defini dois ângulos. Eu defini um ângulo alfa aqui e eu defini um ângulo beta aqui, por exemplo. Esses ângulos alfa e beta, eles aconteceram ao longo deste ΔT. Tudo bem? Então nós podemos definir uma velocidade, que vai ser uma velocidade angular desse elemento, e olha só, nós vamos chamar ela de ômega. Aqui, da mesma maneira que nós fizemos com o nosso papel, né? Então aqui eu tinha meu corpo rígido. Se eu tenho meu corpo rígido se deslocando, e esse corpo rígido é plano, né? E eu tenho toda a minha descrição no plano, a minha velocidade angular vai estar fora do plano. Ela vai sempre ser o produto vetorial, então, né, dessa diferença de velocidades e diferença de vetores. Tudo bem? Então ela vai estar para fora do plano. Aqui é a mesma coisa. Se eu estou considerando uma análise no plano, essa velocidade angular aqui ela é uma velocidade angular para fora do plano. Como eu estou considerando x e y nos meus planos, eu vou chamar isso aqui como a nossa velocidade angular, ômega-z. Tudo bem? E esse ômega-z, ele vai ser o quê? Olha só. Aqui, eu posso pensar nesse alfa nessa direção. Agora, como é que a gente vai calcular também esse beta? Né? Aqui esse beta estaria indo ao contrário. Né? A gente tem que mudar o sinal dele, porque em geral o ângulo é indefinido positivo, né? Vindo nesse sentido daqui, no sentido anti-horário. Né? Aqui se eu defino do eixo para cá, ele vai estar ao contrário. Mas se eu fosse então definir esse elemento, qual das duas velocidades eu vou considerar? A velocidade angular que criou o ângulo alfa ou a velocidade angular que criou o ângulo beta? Na verdade, a gente vai considerar a média das duas. Tudo bem? Eu tenho esses dois eixos, né? Eu tenho essas duas linhas que definem o meu elemento, e eu vou considerar a velocidade média entre as duas. Então aqui a gente vai falar que esse ômega-z ele vai ser calculado como então essa diferença, né? Aqui no caso eu vou colocar, né? dt, né? De alfa menos beta. Por que é que eu escrevi alfa menos beta? De novo, o alfa está definido no sentido positivo, que eu defino meus ângulos, e esse beta, aqui, olha só, ele está sendo definido no sentido contrário. Tá? Então, esse alfa, se esse alfa daqui é positivo, significa que o meu elemento vai estar rodando desta maneira. Enquanto que se esse meu beta for positivo, ele deveria estar rodando para cá também, né? Então, como eu considerei esse movimento, eu tive que colocar um menos ali. Tudo bem? E olha só, quem é esse ângulo? A gente pode definir que o nosso ângulo daqui vai ser o quê? Esse daqui é o tamanho, né? Aqui eu tenho deltazinho y, aqui eu tenho deltazinho x, né? Então o ângulo que nós vamos ter aqui vai ser cateto oposto, né? A gente pode pensar da seguinte maneira, olha só. Vou apagar esse desenho aqui para conseguir fazer os meus ângulos ali, olha só. Então olha só, peguei esse meu triângulo daqui e aumentei ele para cá, tudo bem? Aqui esse meu beta, eu vou falar assim, tangente de beta vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem? Só que esse beta é um ângulo muito pequenininho, então essa tangente que ela vale o próprio ângulo aqui. Então eu vou ter que beta vai ser aproximadamente ΔT, tudo bem? De maneira análoga, a gente vai poder calcular para esse triângulo daqui. Aqui embaixo a gente tem esse ΔX e aqui a gente vai ter XΔT, tudo bem? Quando a gente calcular esse nosso ângulo alfa aqui, vai ficar como? A gente vai achar que esse alfa vai ser a mesma ideia. Então eu vou calcular a tangente dele, vai ser cateto oposto
sobre cateto adjacente. Esse ΔX vai cancelar com esse ΔX, eles vão simplificar, e eu vou ter ΔV, ΔX, dt também. Tudo bem? Quando a gente colocar esses resultados aqui, essa variação em ΔT vai simplificar com esses ΔT que eu ofereci aqui. Então a gente vai ter que a velocidade angular que vai estar sendo desenvolvida por esse elemento, em função das variações de velocidades que nós temos no campo de velocidades, vai ser, né, ó, o alfa vai estar associado então a ΔV, ΔX, então vai ficar... Ah, aqui eu esqueci de colocar o meio, né, turma? Eu não falei que é a média das duas velocidades? Então a média de uma velocidade é a média da outra. Então aqui, meio, que vai ficar ΔV, ΔX, menos ΔU, ΔY. Então lembrando, olha só, nós temos um elemento, né, nós temos nosso campo de velocidades, que tem diferentes velocidades ao longo dos pontos. Né? Pelo fato das velocidades estarem mudando, eu deformo os meus elementos. Né? Eu não só deformo, como eles podem estar rodando. Olha só, se essas duas linhas elas rotacionam do mesmo jeito, então eu não vou estar deformando ele. Por exemplo, eu posso pegar, considerando que ele está rodando de maneira rígida, eu poderia pensar, por exemplo, que o meu elemento está fazendo esse movimento aqui. Né? Ele estaria só rodando sem deformar. Tudo bem? Aqui o que a gente está calculando com esse ômega z é justamente isso. Quanto que eu estou mudando esse meu ângulo daqui. Né? Se esse meu ângulo fica constante, ou seja, se esse meu alfa e esse meu beta, essa diferença entre eles é constante, significa então que eu vou estar rodando sem deformar. Em compensação, se esses dois fazem esse movimento, eu não estou rodando o meu elemento, eu só estou deformando ele. Né? Tudo bem? Então a gente vai ter aqui essa primeira componente do que seria, né, a velocidade angular desse nosso elemento. Isso daqui tudo porque eu fiz no plano x e y. Então eu calculei o meu ômega z. Se eu tivesse feito isso para os outros planos, eu teria calculado o ômega x e também teria calculado o ômega y, no caso, que seriam as velocidades angulares alinhadas em cada uma dessas duas direções. Tudo bem? Minha lousa está ficando um pouco poluída, eu vou apagar essa lousa daqui e vou então trazer os resultados para as outras duas direções, que seria análogo. Com base nesses aqui, a gente vai criar então o nosso campo de vorticidade. Tudo bem? Vamos ver como é que fica? Olha só, turma. Apaguei a lousa e recoloquei todo mundo aqui. Então, definindo, a gente definiu que esse nosso ômega ele vai ser o nosso vetor de velocidade angular do nosso escoamento. Né? Então, aqui na lousa que eu estava escrevendo antes, eu tinha definido a componente desse vetor, que seria a componente fora do plano, considerando o meu plano como x e y. Então eu tinha calculado a componente fora do plano, que era o meu ômega z. Né? Só que esse vetor ele vai considerar então um vetor completo, tridimensional. Ele tem as três componentes. Ele tem o ômega x aplicado na direção y, o ômega y aplicado na direção j e também o ômega z aplicado na direção k. Né? O que nós havíamos demonstrado então nessa lousa passada foi esse resultado, que o ômega z vai estar associado à variação da velocidade na direção v ao longo de x, menos a variação da velocidade em u, né? Variação da velocidade em u ao longo da direção y. Tá? É interessante a gente notar que a gente está usando as três direções aqui no caso. Né? Então, para calcular o ômega z, eu vou calcular a variação de uma velocidade na outra direção. Então, aqui eu estou falando de z, a velocidade em y, né, com a diferença em x. Aqui é o contrário, né? Então aqui vai ser velocidade em x com a diferença em y. Tudo bem? E a gente vai ver que acontece a mesma coisa nas outras componentes. Então o ômega x, então o x já está aqui, agora falta trabalhar ainda com as direções i e j, aliás, com as velocidades v, né, na direção y, j no caso, e o w, que é a nossa componente da velocidade nessa direção, e também as direções, né, as distâncias em z. Né? Então olha só, vai ser sempre trocado o w, del w, del y, e aí então se eu coloquei o y aqui vai ser del v, del z. Aqui o ômega y, o y já está aqui, então falta a gente analisar x e z ali. Então velocidade em x, distância em z, velocidade em z, distância em x. Né? Então de novo, a gente vai ter o ômega x, né? Lembrando sempre que tem esse meio, porque a gente está considerando a média das duas velocidades, aquelas duas barrinhas
que eu considerei. Então eu tenho um ângulo, eu tenho outro ângulo, né? E eu estou considerando a média dessas duas velocidades, por isso que surge esse meio daqui. Então a gente acaba calculando o campo de velocidade angular do nosso escoamento. Isso então vai estar associado justamente com a velocidade angular de cada trecho, né, do nosso escoamento, né? Um outro conceito que a gente acaba definindo também, para não ficar carregando esse meio, é a gente definir o campo que a gente chama de campo de vorticidade. Esse campo de vorticidade, que eu coloquei aqui, esse zeta, então, ele é o quê? Ele é 2 vezes o nosso campo de velocidade angular, né? Tanto que muitas vezes o próprio campo de vorticidade acaba sendo ele chamado de ômega, né? Mas no final das contas a gente só tem que tomar cuidado com o que a gente está chamando, mas o importante é, a gente está trazendo então o campo de vorticidade, que vai estar associado então a essas velocidades angulares. No caso, a diferença desses dois vetores é só o 2, né? Realmente só o dobro, né? Só que se você estiver prestando atenção nesses resultados, a gente consegue notar que esses resultados aqui, no fundo, eles são uma maneira, né, cartesiana da gente representar o que? A gente está representando, né, o rotacional do campo de velocidades. Então, se nós aplicarmos o gradiente, aqui o nabla, o operador nabla, produto vetorial com o campo de velocidades, né, lembrando quem é o nosso operador nabla, né, então a gente sabe que ele é del x na direção y, mais del y na direção j, mais del z na direção k. Isso, de novo, pensando em coordenadas cartesianas. Se a gente pegar esse indivíduo daqui, fizer o produto vetorial com o campo de velocidades, a gente vai acabar chegando nesses resultados aqui, no caso, né, no dobro desses resultados, né, por isso que é importante colocar esse 2. Então a gente vai acabar definindo que a vorticidade, né, o campo de vorticidade, ele vai ser o rotacional do campo de velocidades, né? Então nabla, produto vetorial com a velocidade. Tudo bem? Eu vou demonstrar esse resultado aqui para vocês. Então olha só, lembrem desses resultados aqui e eu vou fazer essa análise. Eu vou fazer zeta, né, no caso, esse produto, vou fazer essa continha aqui para mostrar para vocês que a gente vai recuperar esse resultado. Vamos ver como é que fica, olha só. Então olha só, pessoal. Acabei de falar para vocês que o nosso campo de vorticidades ele vai ser calculado como então sendo o rotacional do campo de velocidades. Então eu coloquei aqui o nabla, produto vetorial com o campo de velocidades. Como é que a gente faz essa conta? Coloquei aqui o nosso determinante, então o IJK, coloquei o nosso nabla, né, então colocando ajustado, né, então o nabla del x associado a I, del y associado a J e del z associado a K. Depois eu coloquei o nosso campo de velocidades, então U é a velocidade orientada então na direção I, Vzinho na direção J e W na direção K. Tudo bem? Como é que vai ficar essa conta? Esse nosso então campo de vorticidade vai ser, então olha só, I que vai pegar então, olha, del y aplicado a W, né? Então eu vou colocar aqui del W del y, e além desse, né, então a gente pegou esse cara aqui, a gente vai ter essa componente, só que agora negativo, né, porque eu senti do outro lado, eu vou ter del Vzinho, né, del Z. O J vai ser, na diagonal principal, del Z aplicado em U, então del U del Z, né, e aqui também, então a gente vai ter del W del X. E por fim, né, a gente vai ter para o K del V del X, né, então del V del X pegando em K, menos então essa diagonal principal aqui, que vai ficar del U del Y. E isso daqui é o resultado que a gente acabado de ver, né? Então isso daqui acaba sendo 2 vezes o ômega x. Aqui eu tenho 2 vezes o ômega y. E aqui eu vou ter 2 vezes o ômega z. Tudo bem? Por isso que então a gente pode falar que nosso campo de vorticidades, que vai estar associado então a essa rotacionalidade, vai ser o dobro, né, das nossas velocidades angulares, e que também pode ser calculado como o produto vetorial entre o operador nabla e o nosso campo de velocidades. Tudo bem? Então dessa maneira a gente consegue tirar esse campo de vorticidade, né, que vai indicar então a rotacionalidade do nosso escoamento.
Aí você pode se perguntar, depois dessas contas todas, para que serve isso de fato? A gente está buscando estudar, olhar para esse escoamento e entender se ele está rodando ou não. Tudo bem? E isso nos permite uma série de análises. Tá? Eu vou colocar aqui do lado, por exemplo, uns vídeos que são do meu doutorado, que mostram o que a gente chama de esses campos de vorticidade, mas a gente consegue identificar em vermelho e azul, são intensidades, no caso, positivas e negativas dessa minha vorticidade. O que eu estou colocando aqui na lousa é o ômega z, no caso, a versão, a vorticidade, a velocidade angular associada na direção z, fora do plano, né? E com isso a gente consegue ver essas estruturas que estão aparecendo aqui, é o que nós chamamos de vórtices. Tá? Esses vórtices são estruturas que se formam no escoamento em função de algumas características, isso foge um pouco ao escopo desse vídeo, né? Mas quando a gente só olha para os campos de velocidade U e V, essas estruturas elas não são visíveis. Quando a gente calcula então o nosso campo de vorticidade, né, essas estruturas elas aparecem e a gente consegue entender como que esse movimento está acontecendo. Esse caso do vídeo que eu estou mostrando acaba sendo escoamento ao redor de um cilindro, e esse escoamento está acontecendo em função de um fenômeno que chama fenômeno de vibração induzida por vórtices. Né? Mas isso fica para uma outra aula. A ideia realmente de mostrar esse campo de vorticidade é mostrar a aplicação desse tipo de conceito, que realmente é muito interessante para que a gente possa estudar o escoamento e entender algumas estruturas que estão acontecendo por lá. Tudo bem? Bem, esse é o conceito então, de campo de vorticidade. Como vocês podem ver, ele está associado a derivadas do nosso campo de velocidade e por isso faz parte dessa nossa análise diferencial do escoamento. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixa uma mensagem aqui para embaixo nos comentários ou me escreve e a gente vai tirando dúvidas. Para que isso daqui fique bem sedimentado, vamos tentar fazer alguns exercícios, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!